Bom dia, meu nome é José Estevão, eu sou discente do programa de pós-graduação em Ciência da Computação e esse é o projeto 3 prático, Fundamentos da Imagem Digital, com o professor Dr. Roger Fred Larico Chaves. Então vamos para a questão 1. Defina algumas transformadas em densidade, cria uma função que recebe uma imagem e melhora essa imagem de entrada com transformadas. Aplique em 3 imagens diferentes. Então aqui eu atribuí as minhas variáveis, cada variável com uma imagem diferente. Então na variável i eu tenho a Lena, na variável k eu tenho o R2D2 e na variável m eu tenho o Einstein. Então vou carregar as imagens primeiramente, imagens devidamente carregadas. Então vamos para a primeira imagem, que vai ser da Lena negativa. Então aqui a gente tem a minha variável, que eu vou armazenar a minha negativa da minha imagem i. Nesse caso, eu adiciono a transformada de negativa. Então eu vou figurar a imagem, dou um título a ela e o título da negativa. Vamos executar. Então, como a gente pode ver, eu tenho a imagem original, sem nenhuma transformada, e eu tenho a minha imagem com a transformada negativa. Dá para perceber muito os realces do tom preto que vai para o negativo. Agora eu vou fazer a linearização com a imagem 2, que é o R2D2. Então nessa linearização eu tenho a minha variável L, que ela vai receber o ImageJust. O que é o ImageJust? Ele vai ajustar a imagem colocando os parâmetros da imagem que eu quero com as transformadas da quantidade que eu quero. Então, aqui ele vai me dar primeiro a imagem original e depois a minha imagem com a linearização. Vamos executar. Então, eu tenho a minha imagem original, né, totalmente original, sem nenhum realce. E eu tenho a minha imagem linearizada. A gente percebeu que perde um pouco do foco, né? Assim, a parte esbranquiçada fica um pouco mais realçada. Então essa é a linearização. E a minha terceira imagem que eu usei foi o logaritmo do Einstein. Então eu coloquei a minha variável m como Einstein e fiz o atributo. Eu falei que a minha variável c seria um valor de 100, que era a minha variável. E aqui é a fórmula g, meu j, né, que é a minha variável que vai armazenar, é igual ao meu c, que eu atribuí o valor, vezes o log de 1 mais o dobro de m, que é atribuir na minha imagem. E vamos ver como é que vai ficar. Então a gente deu para perceber aqui, ó, que tem muita diferença em relação a outra imagem, que essa é a imagem original, com um pouco mais de tonalidade, né? E aqui eu tenho a minha imagem realçada, fica um pouco mais com realce, tirando muito mais a parte escurecida. Questão 2. Defina algumas formas de equalizar histograma. Aplique em 3 formas diferentes. Então, aqui primeiramente eu vou definir o que é um histograma. Eu vou buscar a minha variável, que é o meu Einstein, que é a minha variável m, entendeu? E eu vou mostrar ela com a forma de MATLAB, ou seja, com o histograma dela. Vamos verificar como é que ficar. Então aqui eu tenho a minha imagem M e aqui é a função MATLAB mostrando o histograma dela. A gente pode perceber que a do 0 até o 50 não tem muita tonalidade preta. Agora a partir dos 50, do pixel 50 em diante, a gente pode perceber que já tem uma variedade muito grande de foco, né, nessa parte preta. Então aqui eu dei a definição do meu histograma e agora eu vou fazer a definição do meu histograma, né? Vou pegar a minha variável
eu mostrei primeiramente o do Einstein, agora eu vou mostrar o histograma da Lena, que a gente pode verificar que a Lena é a imagem original dela, e aqui a gente pode ver o quanto de tonalidade de pixels que ela tem. A gente pode perceber que não tem muito foco preto, né? Mas em sim, mais a partir do pixel de 30 aos 50 em diante, já tem uma grande variedade. E vamos agora para a definição do histograma do R2D2. Mesma função, mas mostrando de forma diferente. Então a gente pode perceber aqui que não tem muita tonalidade preta, né? Algumas variáveis, mas a partir do pixel 150 já dá uma tonalidade mais branca, né? A partir chegando do zero. E agora eu vou mostrar como elas ficam de forma equalizada, entendeu? Aqui eu estou buscando a minha variável, né? Que é a minha imagem do Einstein. E eu estou atribuindo ela uma variável i que vai ser o histograma equalizado da minha imagem M. Estou fazendo um image show para mostrar a original, entendeu? Sem os parâmetros. Vou mostrar ela com histograma e mostrar ela de forma equalizada. Vamos executar. Então, aqui eu tenho o meu Einstein original e aqui mostra o histograma dessa imagem original. A gente pode perceber que, como o pixel preto não tem muito, a partir do 100, dos 570 em diante já começa a aumentar a tonalidade. E a minha forma equalizada, ela equaliza todos os meus tons nas suas escalas. Então, no pixel 0 a gente tem um pouco chegue do pixel 2000. Então aqui é a forma de equalizada a formação dos tons. A gente deve perceber. Agora eu vou mostrar o equalizado da Lena. Então, aqui da Lena a gente pode perceber que já houve uma ondulação, né? Já mostra muito mais tonalidade. E equalizada ela fica um pouco mais realçada, um pouco mais de nitidez em cima da imagem original, porque ela equaliza os tons em cada setor de pixels. E agora eu vou mostrar a equalização do meu robô, que é o R2D2. Então aqui a gente pode ver que ela tem uma imagem original, né, que é o meu histograma, e a gente pode perceber que ela equalizada, os tons ficam mais envoltosos em volta dele. Onde não tinha muito branco, ele pega o valor preto e joga em cima onde ele acha que tem o pixel preto. Então a gente pode ver que está muito igualitário, né? Não sobe muito a partir do 500. Questão 3. Defina a correlação, evolução e filtro espacial. Utilize a função filtro espacial e escolha uma máscara W1 e W2 e escolha 3 imagens diferentes. Aplique W1, aplique W2 e comente. Então aqui eu busquei a minha imagem da Lena, né? Eu carreguei a minha imagem e coloquei a minha criação de filtro. Então aqui meu filtro 1 ele vai de 1 a 9 ônus, ou seja, uma matriz de 3x3, de 9 elementos. Aqui a matriz do meu filtro 2, eu já coloquei os valores que eu vou querer que meu filtro esteja, né? Então, o primeiro elemento é esse, o segundo elemento, o terceiro elemento. E o meu Pixels 3 tem esses elementos. E eu chamei numa função a mFilter, a minha variável i, que é a minha imagem, com o filtro 1, o filtro 2 e o filtro 3. Então eu chamei a minha imagem original e vai me mostrar a minha imagem com o filtro 1, com o filtro 2 e com o filtro 3 e com o filtro 4. Vamos executar. Então aqui a gente percebe a minha imagem original, né? Tá totalmente tonalizada. Aqui a minha imagem do filtro 1 já tem alguma semelhançazinha, né? Dá para perceber alguns traços. O meu filtro 2 já começa um pouco já
ficar um pouco mais com a tonalidade branca em relação às outras. E o meu filtro 3 já começa a tirar um pouco dos pixels, né, ficar na minha intensidade. E o filtro 4 ele tira totalmente a intensidade, colocando só a forma do realce dela, o contorno. Essa é a imagem da lenda. Agora vamos mostrar os filtros com o R2D2. Então aqui a gente tem a imagem original do R2D2, né? Original. A gente tem a imagem 1 com filtro 1, ela mostra um pouco mais de tonalidade. O meu filtro 2 ele tira um pouco da parte preta, né? Só os realce. E o meu filtro 3 ele deixa só o contorno dela. E agora eu vou mostrar os meus filtros com o Einstein. Então a gente percebe, né, que a minha imagem original é totalmente sem real, sem modificação. Mostra o meu filtro 1, né, já com um pouco mais de tonalidade branca, né, em volta. O meu filtro 2 ele tira a parte escura, né, a parte preta do pixel preto e mostra uma tonalidade mais branca. E no meu filtro 3 ele já mostra totalmente a imagem só com o contorno. Essa foi a questão 3. Obrigado, até mais.